processo que eu vou utilizar para resolver esse tipo de estrutura é o processo da decomposição. Tá? Então, na aula passada, nós vimos que Vigas-Guerra nada mais é do que uma associação de sistemas isostáticos simples. E eu mostrei para vocês que, né, dentro dessa associação, alguns sistemas têm estabilidade própria e outros não. Tá? Mas que o conjunto, de um modo geral, é estável. E que o processo de resolução, por decomposição, ele se fará, ou melhor, ele se iniciará sempre por aqueles trechos que não têm estabilidade própria. Tá? Bom, disse também que para a gente determinar o número de trechos, né, teriam que ser decompostos, basta você pegar o número de rótulas, né, e adicionar uma unidade. Aí você tem o número de trechos na tua decomposição. E que, mais um detalhe, a estrutura ela só pode ser aberta nas rótulas. Ela não pode ser rompida em outro ponto, só nas rótulas. Porque a rótula nada mais é do que um ponto de encaixe da estrutura. Então eu não posso, em outro ponto que não seja a rótula, desvincular. Então ela tem que ser desvinculada somente nas rótulas. Então repare que eu tenho aqui no ponto E uma rótula e aqui no ponto C uma rótula. Tá? Se você observar, eu tenho uma sequência de apoios aqui. Um apoio do segundo gênero, um apoio do primeiro gênero. Isso aqui já caracteriza o quê? A estabilidade desse trecho. Resta a gente saber o seguinte: bom, é uma viga biapoiada? Não. Pode ser uma viga biapoiada com balanço? Pode. Então repare aqui, ó, A, B, C é uma viga biapoiada com balanço. Então, ó, o rompimento está aqui, ó, rompi aqui na roda. Então esse trecho ABC aqui, ó, é o último trecho que eu vou determinar. Aqui, ó. Esse trecho aqui. A, B, C. Então eu sei que daqui para cá está instável. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou formar sistemas isostáticos, né, para iniciar o meu processo de decomposição. Então eu vou romper inicialmente a rótula aqui do ponto E. Então eu tenho aqui em E um apoio do primeiro gênero e aqui em E eu vou colocar um apoio do segundo gênero. Tá? Para facilitar, como o meu carregamento todo ele é vertical, então não há necessidade da gente representar por apoio do segundo gênero. A gente pode representar também por apoio do primeiro gênero. Né? Bom, só que tem um detalhe. O que eu disse na aula passada? Que a rótula é somente um ponto de absorção de força. Perdão, de transmissão de força e não de absorção. Né? A rótula é diferente desse tipo de apoio aqui. Aqui, esse apoio consegue absorver o carregamento. A rótula não, ela só transmite. Né? Até o exemplo que eu dei na aula passada, que eu tinha um trecho estável, né? Tinha aqui eu tinha esse trecho aqui. Minha canetinha vermelha era o meu trecho estável, tá? E meu apagador era um trecho instável. Né? Por que ele é instável? Se eu retirar a caneta, ele cai. Ou seja, esse ponto aqui, ó, onde ele está se apoiando sobre essa caneta, é o que a gente chama de rótula. Exatamente o meu dente Kerr. É o ponto de encaixe de uma estrutura com a outra. Então, se eu afastar essa estrutura aqui, ó, essa aqui não tem estabilidade para se sustentar. Ou seja, ela vai cair. Ou seja, a estabilidade dela fica condicionada a esse trecho aqui que é estável. Correto? Tá? Então repare que parte desse carregamento, parte do peso dessa estrutura, está sendo jogada onde? Aqui nesse trecho.
Uma parte está sendo absorvida aqui na caneta preta, que é apoio. A outra parte está sendo jogada onde? Nesse ponto aqui. Por isso que a rótula é só um ponto de transmissão de força. Ela vai jogando. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Se você tirar a outra caneta também cai. Não, mas aqui o apoio é fixo. Tá? O apoio é fixo. O problema é ali. Que aqui eu tenho dois apoios aqui. Tá? Se você olhar aí na tiroxera que estava passada, pra você ver, eu tenho dois apoios, um dente e um apoio. Entendeu? A canetinha preta representa exatamente esse apoio aqui, ó, esse último apoio aí. A vermelha está representando os dois apoios. Então, quando eu afasto a vermelha, que é o trecho estável, isso aqui cai. Ela está só apoiando em cima. Então, parte do peso dela está sendo descarregada aqui. Ok? Bom, então aqui eu tenho para determinar um VE e um VF. Bom, aqui eu tenho uma aparente de 4. 2 vezes 2, 4. 1 metro, 1 metro. Tá? Ó. Depois, ó. Que eu vou ter esse outro trecho aqui, ó. Aqui eu tenho um apoio B, né? Aqui eu vou ter a transmissão desse ponto E para cá, para essa extremidade. E aqui, ó, como é rótulo, eu também coloco o quê? Outro apoio. Tá? Então repare que daqui para cá, como está instável, eu formei o quê? Dois sistemas isostáticos. Uma viga biapoiada e uma viga biapoiada em balanço. Tá? Que é C, D e E. Então aqui eu tenho um VC que vai descarregar aqui e um VD. Aqui no meio eu tenho uma aparente. 4 vezes 2, 8. Que é 2 metros, que é 2 metros. Tá? Esse trecho aqui eu tenho 6 vezes 2, 12. Eu já posso dizer que esse VD vale 8? 3 metros. Hã? Eu já posso dizer que esse VD vale 8? Ali, ó. Vale 8? Aonde? Não. Não, DC mais VD. Não. Aqui eu vou ter um VA, vou ter um VB aqui. Então esse trecho aqui que é o estado. Então vou começar a determinar aqui, ó. Reações. Que é a dificuldade aqui, né? Trecho é somatório de f de y, VE mais VF, vai ser igual a 4. Momento em E, eu tenho 4 vezes 1, igual a 2 VF. Então VF deu 2, então VE também deu 2. Se esperar, tem 4 no meio, vai 2 para cada apoio. Então aqui, ó, VF é 2 e VE é 2. Só que VE, né, esse apoio aqui, como é uma rótula, ele não tem capacidade de absorver, e sim de transmitir. A transmissão é sempre no sentido oposto ao que você determinou. Se VE deu para cima, a transmissão é para baixo. Se VE tivesse dado para baixo, a transmissão seria para cima. Ok? Agora eu vou determinar aqui. Trecho. CDE. Novamente. VC mais VD. Igual a 8. Igual a 10. 8 mais 2, 10. Momento em C. Momento em C.
10 vezes Em 4, C eu 40. tenho 8 vezes 2, mais 2 vezes 4, igual a 2VD. Tá? Na verdade aqui seria menos 8 vezes 2, menos 2 vezes 4, mais 2VD. Aí eu já joguei para o lado de lá. Então aqui dá 16 com 8, 24. 24 dividido por 2, 12. 12. Então o VD é igual a 12. Então VC vale menos 2 toneladas. Então, na verdade, o que está acontecendo com o VC? O sentido de VC que eu joguei aqui, ó, é errado. O VC tem que ser para baixo. Então, quando eu faço a transmissão, VC é transmitido para cima. Agora eu determino o trecho ABC. Então, na direção Y, VA mais VB vai ser igual a 10. Né? Seria 12 menos 2, 10. Negativo, joga para o lado de lá, positivo. Tá? 12 está para baixo, 2 está para cima. Momento em A. Em A eu tenho 12 vezes 3, negativo, mais, mato 6, né? Mais 2 vezes 6, mais 4VB igual a 0. Então aqui, ó, 36 menos 12, 24. 24 dividido por 4, 6. Então VB deu Mas por quê? 6. Logo o VA deu 4. Então determinei as reações. Só um minutinho. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essas reações que eu encontrei, vou passar aqui para cima, né? Para eu poder desenhar os diagramas. Então o VA deu quanto? 4. O VB 6. Ó, VC é rota, ponto de transmissão, não é? VD 12. Ó, VE é rota, só ponto de transmissão. VF 2. Agora a gente está apto para desenhar os pontos. Fala. Eu estou perguntando o seguinte: você saber determinar qual tipo de vínculo que eu vou ter nos trechos. Quer dizer, por que ali eu tenho 2 de primeiro gênero? Por que ali um de primeiro gênero e do segundo? Não, olha só, a rota é apoio do segundo gênero. Tá? Sempre que eu tiver rótula, Esse vai do ser primeiro aqui é segundo da gênero. parte da estrutura. Sempre que eu tiver rótula, então eu vou ter um vínculo do segundo gênero. Isso. Como todo carregamento é vertical, eu não tenho nenhum carregamento horizontal, aí eu posso considerar como tudo do primeiro gênero. Só para simplificação de desenho, não é nada. Tá? Então copia aqui que eu vou apagar.